No Evangelho de Mateus, no capítulo 25, diz que o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo, e que 5 delas eram prudentes, mas as outras 5 agiam como loucas. E diz que as loucas, tomando suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas. E tardando o esposo, elas cochilaram e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor, dizendo: aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas, as loucas e as prudentes. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja o caso que falte a nós e a vós, então ide aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas saído para comprar, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as festas, e fechou-se as portas. E depois chegaram também as outras loucas, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. E ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Jesus, contando essa parábola das 10 virgens ao povo, ele estava alertando sobre uma geração incrédula que se levantaria nos finais dos tempos. Uma geração de cristãos divididos, em que apenas a metade dos cristãos iriam estar preparados para a salvação no dia da manifestação da sua glória. E ele comparou esse dia como em um casamento onde 10 noivas aguardavam com ansiedade a chegada do esposo. Mas somente 5 delas estavam atentas para detalhes importantes, como se preocupar em estar preparada para enfrentar algumas adversidades, para enfrentar alguns imprevistos. Mas que as outras 5 não estavam apegadas a detalhes e foram de qualquer maneira. Apenas foram, não se prepararam com prudência para esperar o esposo. E ao tardar o esposo, todas elas pegaram no sono. Mas à meia-noite o esposo chegou e as lamparinas delas estavam apagadas. E só aquelas que se preocuparam em levar consigo combustível conseguiram reacender as suas lamparinas. Mas as desatentas só queimaram o que tinha dentro das suas lamparinas e não tinham como enxergar nada na escuridão. Então elas pediram socorro e gritaram, mas nada adiantou, porque já era muito tarde e veio o esposo e elas ficaram de fora. E esta advertência que Jesus fez serve para nos mostrar que na nossa caminhada cristã sempre haverá imprevistos e que só irá sobreviver a essa jornada quem realmente viver em alerta, porque é um caminho longo e cheio de armadilhas. E contando essa parábola, Jesus não estava advertindo aquele povo ali que estava ouvindo ele literalmente, porque eles estavam apenas no começo da caminhada. Mas trazendo para nós, muitas gerações se passaram e não estamos vendo a conclusão de nada que foi anunciado por Jesus ou pelos nossos cristãos antepassados. Eu acredito que já é tarde em nossa geração e muitos de nós estamos cochilando e estamos desanimados com a nossa caminhada cristã. O pecado no mundo está tão abundante e compensativo que parece ser muito mais fácil não se preocupar com nada
e apenas viver a vida. E Jesus, nessa parábola, ele nos deixa um alerta de que verdadeiramente temos que vigiar, porque o retorno dele será quando muitos estiverem desapercebidos. E hoje, na nossa geração, a realidade bate perfeitamente com esta parábola. Não estamos nos importando mais com a nossa vida espiritual. Parece que tudo o que precisamos está dentro da lamparina da vida. Não estamos preocupados com o que vem depois. E sabemos que a nossa vida espiritual é o azeite reserva que precisamos levar conosco em nossa caminhada. E quando não nos preocupamos em alimentar ela, torna-se muito perigoso, porque podemos cochilar e quando acordarmos pode ser tarde demais. Quando alimentamos apenas a nossa carne, a fé se enfraquece e passamos a cochilar com a canseira da vida. E isso pode fazer com que nós acordamos na escuridão. E quando nós acordarmos na escuridão da vida, podemos não ter mais tempo para nada. No Evangelho de Mateus, no capítulo 26 e o versículo 41, diz para que vigiemos e oremos, para não cairmos em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne nos enfraquece todos os dias. A fraqueza da nossa carne faz com que estejamos despreparados para encontrarmos com o nosso Deus. Jesus pode voltar a qualquer momento, sem contar que podemos morrer sem aviso prévio. Nos últimos anos, quantas pessoas que conviviam com você na sua igreja já foram ao encontro do Senhor? Quem sabe hoje pode ser a nossa vez. Vamos nos preocupar com a nossa chama espiritual, para que não venha faltar combustível em nossa caminhada cristã. E eu vejo uma geração fraca que não conhece o caminho que se deve trilhar. Acha que é apenas levantar as mãos e aceitarem a Jesus. Mas ter Jesus não é apenas aceitá-lo, mas caminhar com Ele em nossa vida espiritual, respirar o reino de Deus diariamente. Muitos cristãos estão sendo tragados pelo sono do pecado e não sabem definir se verdadeiramente precisam de azeite reserva ou não. Apenas estão dormindo o sono da incredulidade, da falta de compromisso, vivendo uma vida do jeito que o diabo gosta, sem se preocupar se estão vivendo de acordo com a vontade de Deus. Em 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 8, diz para que fiquemos em alerta e vigiemos, porque o diabo, o nosso inimigo, anda ao redor furioso como um leão, rugindo, procurando a quem possa devorar. Irmão, irmã, vamos colocar azeite em nossas vasilhas reservas, para não ficar apenas óleos em nossas lamparinas, porque possa ser que o tempo vai passando e elas venham a se apagar. A nossa vida, ela é cheia de aflições, de dores e fraquezas. Vamos vigiar e ficar em alerta para não sermos surpreendidos quando retornar o nosso Senhor. E pode ter certeza que o Senhor virá, tanto no coletivo ou individualmente, mas eu tenho certeza que Ele virá. Em Apocalipse, no capítulo 16 e o versículo 15, diz que o Senhor virá como um ladrão, e feliz é aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja visto a sua vergonha. Que derrame sobre nós abundantemente o azeite do Espírito Santo, e que esse azeite não fique apenas em nossas lamparinas, mas que venha sobre a nossa vida até que falte vasilha para conter
todo esse azeite derramado sobre nós.